Oi galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o João Paulo, né? Casado com a Juliana, nós temos um filho chamado Eric. E para quem não conhece, quem está chegando agora, eu queria falar um pouquinho sobre a minha doença que se chama distrofia muscular de Becker. E eu queria explicar para vocês, né, como que é, o que acontece, quais que é as dificuldades, né, que, assim, quem é mais próximo já sabe, quem é da minha família também, né, a minha família sabe, algumas pessoas do meu trabalho, né, da vez tem gente que não sabe, e eu queria falar um pouquinho, né, sobre a distrofia muscular de Becker, explicar como que foi que a gente descobriu, né, como que começou essa doença, né, que é uma doença que ela, quando a gente nasce, a gente não sabe dela, né? A família da gente não sabe, é uma doença que vai começar a evoluir com o tempo, né? E quando eu era criança, eu tinha um pouquinho de dificuldade, mas a minha família achava que era normal, porque era criança, né? E da vez eles achavam que criança tinha um pouquinho de dificuldade mesmo, né? Só que é uma doença que ela, como ela vai evoluindo, chega um certo ponto que ela começa a aparecer mesmo, né? Aí você começa a perceber. E assim, quando eu era criança, a gente brincava tudo, né? Minha mãe trabalhava na roça, meu avô também, né? E a maioria das vezes, quando meu tio ia levar almoço para eles lá na roça, eu ia com ele, né? E eu nunca conseguia acompanhar ele. E daí eu pegava e ficava meio para trás. Ele às vezes ficava de cara feia, mas ele não sabia também, né? Da doença, eu também não. E é isso aí. Aí quando a gente veio para a cidade, né? Eu tinha 7 anos quando a gente veio para a cidade. E a gente morava em São Tomé, né? A gente morava no sítio, depois a gente veio morar na cidade. E eu comecei a ir para a escola a pé. E como no sítio a gente ia de ônibus, né, ainda pegava um pouquinho o carregador, mas não via dificuldade, né? Quando a gente veio para a cidade, que eu comecei a ir para a escola a pé, aí eu comecei a sentir, né? A gente começava a sentir, eu sentia umas dores, sabe? Um cansaço, mas nunca imaginava que era distrofia muscular. E quando eu tinha 12 anos, né, eu estudava à tarde e ia para o treino de manhã, né? Aí eu comecei a sentir, né, as dificuldades, né, não aguentava acompanhar os amigos na hora de correr, né, a gente tinha que correr em volta da quadra, né, no treino, a gente jogava bola também, né, só que eu não aguentava correr. E aí eu fui sentindo, né, as dificuldades, comecei a ter dificuldade para subir escada, né, e aí ela foi aparecendo a doença, né, aí minha avó, na época, levou no médico lá em Cianorte. E esse médico pediu um exame. Só que no exame não falava nada, que era distrofia muscular. O exame falava que nem eu estou com o exame aqui, para mim falar para vocês. Né, eu fiz esse exame que se chama eletroneuromiografia. Esse exame aqui que eu fiz. E nele, né, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz ele dia 7 de 2011. Olha para você ver quanto tempo, né, que começou. E nele não falava nada, só falava que nas conclusões, né, que era estudo eletromiográfico compatível com padrão homeopático, mais evidente em músculos próximos e atividades espontâneas tipos fibrilações, né? E daí aqui não fala nada, né? Esse exame aqui nessa conclusão, ele não fala nada da distrofia muscular, né? Aí o médico que atendeu a gente, né, na primeira vez, que era o Dr. Walter, né? O Dr. Walter pegou e falou, né? Falou assim, ó, esse caso aí pode ser distrofia muscular de Becker ou distrofia muscular de Duchenne, né? Aí ele pediu um outro exame, né? A gente passou por outro exame, aí na época, né, a gente não tinha condição de pagar. E esse exame foi feito no hospital. E ele é uma... Como que é que eu vou falar para vocês? É uma biópsia. E nessa biópsia, né, a gente fez
Eu fui pro hospital, né? Tiraram um pedaço da carne, né? Da minha panturrilha. Que tem gente que vê a panturrilha minha assim grande, mas não sabe o que que é, né? E daí tirou um pedaço da carne da panturrilha e fez a biópsia. Só que na biópsia falava assim que tinha que fazer esse exame de novo, mas que a hipótese de ser a distrofia muscular, né? Daí aqui até fala, né, no diagnóstico que o produto de biópsia de lesão muscular, quadro histológico, favorece miopatia não inflamatória com alterações miopáticas moderadas. Aí na nota fala, né, não foi detectada atrofia perifascular sugestiva e dermatomizite. Neste material, o estudo histoquímico em material não parafinado é necessário para auxiliar diagnóstico definitivo, assim como a correlação com dados clínicos laboratoriais. E aqui nesse exame aqui falava, né, que o doutor que tinha pedido, ele tinha desconfiança que era, né, a distrofia muscular de Becker ou de Duchenne, que era o Dr. Walter na época. E ele já falava, né, ele falava, ó, é distrofia muscular de Becker ou de Duchenne. Só que a gente não tinha certeza. Então daí ele encaminhou eu para outro médico, e esse médico pediu para fazer esse exame de novo, né? Esse exame aqui esse eletromiografia. Daí depois eu fiz um outro exame, né? Eu fiz esse exame em 2015. Olha quanto tempo passou, né, para mim conseguir esse exame. E daí nas conclusões desse exame, que é o mesmo exame, ó, só que aqui muda o diagnóstico, né? Fala nas conclusões que estudo eletroneomiográfico dos membros superiores e inferiores com padrão miopático, entre outras, a possibilidade de distrofia muscular de Becker deve ser considerada. Mas não tinha certeza, né? Ele não tinha certeza. Aí foi passando, né? Aí a gente fez um outro exame, né? Que na verdade esse aqui é o exame que falou, né? Poderia ser considerada distrofia muscular de Becker, né? Que esse aqui foi o segundo exame que eu fiz, né? Que eu fiz ele em 2015, quando eu comecei a ser atendido lá em Curitiba, né? Que os médicos aqui não tinham certeza da minha doença. Daí eles me encaminharam, né, para Curitiba, né? Que daí lá em Curitiba que começou a andar, né? Assim a gente descobria a distrofia. E eu passei por umas doutoras lá, né? E elas pediu esse exame. Daí eu fiz esse exame de novo, né? E quando eu voltei lá, daí elas me diagnosticou, né? Me passou, me mostrou, né? Pediu para mim pegar e caminhar lá, né? Descalço, para mim tirar a roupa, assim, né? Mostrar, né? Que fiquei só de short, né? E elas olharam, viram que a minha coxa era mais fina, a panturrilha mais grossa, aí os dedinhos de martelo, sabe? E aí elas falaram assim, não, a sua doença é a distrofia muscular de Becker, né? E aí foi que seguiu, né? Daí elas pediram mais exame, pediu o exame do coração, e eu vim acompanhando, né? Exame do coração, exame do pulmão. Eu fiz vários exames, né? E assim, todo ano eu vim acompanhando com eles lá em Curitiba. Só que agora eu não tô mais, né? O meu último ano que eu fui lá foi ano passado, né? E eu pedi para eles tirar eu de lá, né? Que eu não queria mais ir por causa das minhas dificuldades, né? Que eu tenho dificuldade para subir no ônibus e tal. E toda vez que eu vou na saúde para me pedir um ônibus lá, para eles me colocar no leito, eles não conseguem, eles dizem que não pode e tal, porque daí não tem a verba para isso, né? E eu nunca consigo ir no leito. Então eu pedi para a doutora, falei, doutora, eu não quero mais vir aqui em Curitiba, porque para mim é muito difícil, né? Eu tenho dificuldade, eu não consigo subir no ônibus e tal. Daí ela falou assim, não, eu até entendo você. Daí ela pegou e me deu uma carta, né, para mim levar aqui, que eu até não levei ainda essa carta, né, para mim começar aqui
começar por aqui para eles encaminhar eu para o neuro, porque lá quem me atendeu na primeira vez foi o neuro. E o neuro não atende mais lá pelo SUS. Então não compensa eu ir lá só fazer exame de coração, do pulmão. Aí eu pedi para ela uma carta, né, para tirar eu de lá. Daí eu passo no neuro aqui mesmo, né? Até a última vez agora que eu fui no neuro, eu pedi para ele o outro exame, esse exame de novo, eu pedi para ele para ver se não tinha mudado nada, né? Para ver se tinha piorado ou não a minha situação, mas está estável, né? E as doutoras tinham pedido para mim fazer fisioterapia também, né? Só que a fisioterapia para mim é muito difícil, eu não consigo fazer. Eu até consigo, só que eu tenho a minha dificuldade depois é que, como essa doença minha, ela causa fraqueza, né, essas coisas, aí quando eu vou, faço fisioterapia, depois eu fico caindo, me dá as fraquezas na perna. Aí eu acabo caindo. Até tem vezes quando eu esforço um pouquinho mais aqui em casa, né? Depois começa a me dar, né, as fraquezas. Mas é menos, né, do que quando eu vou fazer fisioterapia. Eu caí bastante. E daí depois que eu parei de fazer a fisioterapia, eu parei de cair. Só que eu sinto que parece que está piorando a minha situação, né? Aí eu até pensei em voltar a fazer fisioterapia, mas eu tenho medo de fazer fisioterapia de novo e voltar a cair, né? A gente tem medo. E é assim, né? A gente fez esses exames, todos os exames do coração que eu fiz, nunca deu nada, graças a Deus, né? O exame do pulmão também, tudo limpinho, né? Eu nunca tive nenhum problema desses, né? Graças a Deus a gente conseguiu, né, chegar até aqui, né? E assim, antes de eu começar a ir nos médicos lá, era difícil para mim conseguir emprego, conseguir trabalhar, né? Tipo assim, 12 anos eu já trabalhava, eu já fazia um extra, eu fazia um biquinho lá na sorveteria, né? Até que eu vou lá até hoje, né? Que eles me abraçaram, né? Como se fosse da família deles. E eu vou lá, né? Eu trabalho lá às vezes, tal. Eu trabalho aqui também, né? Eu tenho meu trabalho, né? Registrado tudo certinho. Aí lá eu trabalho às vezes. Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar no mercado de empacotador. E depois do mercado, né? Eu parei de trabalhar no mercado, eles me chamaram para trabalhar lá com eles. E eu tô lá, né? Assim, às vezes eu vou lá, né? E antes, né, para mim conseguir um emprego registrado era difícil, né? Quando eu comecei a conseguir um emprego registrado foi em 2015, né? Então, para você ver quanto tempo, né, a minha doença começou a aparecer em 2008, né? E depois 2013, né, eu já era de maior, né? E 2008 começou a aparecer, né? 2013 já para 2014 eu fiz 18, né? E assim, eu comecei a trabalhar numa empresa, eu trabalhei um mês na empresa e eles viram, né, que eu não tinha um laudo, né, como PCD, eles me demitiram. Um mês de trabalho eles me demitiram. Até eu trabalhei na empresa, né, depois, passou uns anos, eu trabalhei lá para eles, né, nessa empresa, mas lá em Cianorte. E eu não tenho nada contra, né? Tipo assim, eu não tinha um laudo, né? Eles não podiam segurar eu na empresa, com medo de eu me machucar, né? E quando eu consegui o laudo, eu tava quase encostando, porque era difícil, né? Eu não conseguia emprego, né? E tal. E eu fui no CRAS, né? Eles pegaram e me ajudaram lá, me fizeram os documentos para mim poder. Porque como eu trabalhava sem registro, não tinha como, né? Eu ficar trabalhando sem registro. Eu precisava registrar minha carteira, né? E era muito difícil, então eu ficava trabalhando nos bicos, né? A gente trabalhava no lanche com a minha tia também, né? E assim, foi anos bons também, né? A gente trabalhou sem registro, mas, né, não tenho nada, assim, teve muita coisa boa também, né? Até na sorveteria eu trabalhei registrado também uma época, mas não era como PCD, né? Assim, era registro normal, né? Eles me registraram tudo. E eu trabalhei um tempo lá, né? Registrado. Aí depois eu acabei saindo e tal, aí eu fui trabalhando em outras coisas, né? Em outras áreas e tal.
E mesmo assim, eles me ajudaram ainda bastante, né? Eles continuaram me ajudando, né? A fazer entrega às vezes. E esse laudo aqui que eu consegui, ele falou, né? Que era a distrofia muscular de Becker, né? E assim, com esse laudo agora eu consigo um emprego como PCD, né? Então, aí como eu tô trabalhando agora registrado, né? Tudinho certinho. Aí a gente começou a gravar os vídeos pro YouTube. Eu falei, vou falar um pouquinho da minha doença, né? Para mostrar pro povo, para eles entender, né? O que acontece, como que funciona, né? E é isso aí. E eu queria explicar, né? Para vocês. Tá explicado, né? Da doença, da distrofia muscular de Becker, né? Que quando eu comecei a descobrir, né? Essa doença, eu comecei, foi bastante luta, né, que a gente teve, né, a gente ia no médico, o médico não sabia, ia em outro médico não sabia, até que a gente conseguiu a consulta em Curitiba, que foi na onde que desandou, né, que daí a gente conseguiu descobrir tudo. E é isso aí, né, e eu não tenho mais nada para falar, né, da doença. Se alguém tiver uma dúvida aí, querer saber, quiser perguntar aí, pode mandar nos comentários que a gente lê os comentários, a gente fala, né, para vocês, né, a gente depois, se precisar, se for bastante pergunta, que a gente quer que vocês perguntem mesmo, eu quero que vocês perguntem mesmo, bastante coisa. Se alguém que tem as dificuldades que eu tenho, tiver alguma dúvida, querer saber, eu ajudo, eu tento explicar também, né, para poder a gente se ajudar, né, e é isso aí. E também eu queria falar aqui para vocês sobre o nosso canal. Esse canal aqui nosso, que é eu e a Juliana, né? E o Eric, né? Que é nós três, né? Nossa família. E a gente pensou em criar um outro canal. Um canal para Juliana, né? E ela até criou o canal, tudo. Ela postou um vídeo lá já. Eu vou até deixar o link aí na descrição do vídeo aí para vocês. Para quem quiser se inscrever no canal dela também, né? Eu vou deixar aí para vocês se inscrever, né, que a gente tá pensando em ficar cada um com um canal, e ela posta umas coisas dela lá e eu posto umas coisas minhas, né? Se vocês achar que não compensa, que é melhor a gente ficar cada um, ela fica com o canal dela, né, ou ela fica aqui comigo, né, a gente fica usando o mesmo canal nós dois, postando os vídeos, né? Aí o que vocês acham? Se vocês concordarem de a gente separar os canal, vocês comentem aí também, né? Pra gente poder ver qual que é a melhor opção, né? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa seu like, compartilha, né? Comenta para quem quiser tirar as dúvidas, né? Comenta aí pra gente, tirar as dúvidas. E é isso aí, né? E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal aí para fortalecer o nosso canal, para a gente estar postando mais vídeo para vocês. E é isso aí, né? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, né? E até mais. Fui!